Olá, pessoal. Boa tarde, né? Boa tarde nesse feriadão nosso aqui, né? Começando aqui as lives de aquecimento da jornada da graduação ao seu primeiro milhão. Então espero que você esteja aí tão empolgado quanto eu tô, para poder fazer a grande diferença aí na sua carreira, fazer uma grande diferença na sua vida financeira. E hoje, a live de hoje, como prometi, e eu tenho muita certeza disso, vai transformar bastante a sua vida e a vida, talvez até das próximas gerações, né? A vida de todo mundo que está aqui presente. E eu decidi, hoje, pegar uma das aulas que eu dou, uma das aulas centrais, assim, que eu dou na mentoria Psicólogo Investidor, e compartilhar com vocês no sentido de que como construir uma carreira sólida na psicologia. Como é que eu faço isso? E às vezes, saindo lá da graduação, né? Que às vezes é muito complicado a gente imaginar que na graduação mesmo você já pode começar a progredir na vida. Então tem um levantamento aqui de uns 22 pontos, então espero que você esteja aí disponível, disposto a escutar o que eu tenho para compartilhar com você e que eu acho que vai ser de um crescimento assim enorme. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, antes de eu entrar até nos pontos aqui, é aquele fato, desde a graduação, você já pode começar a criar sua carreira, né? E tudo vai dizer muito respeito, nós aqui da psicologia, isso tudo vai dizer muito respeito a como a gente compartilha e lida com o nosso conhecimento, né? A gente acha que a gente está ali, simplesmente aí é um equívoco que muitos vão passar, que eu estou ali para receber aquela informação, para que eu tenha ela para mim e que eu me torne sei lá, um popstar da psicologia e que eu vou ser o sabedor de todos os conhecimentos e que eu estou ali para ser eu o dono do saber. Sendo que não é essa a verdade. A verdade é que a gente é só meio do caminho quando a gente está atuando como professor, atuando como psicólogo. Então, você pode ser o meio do caminho desde o momento que você entra na graduação. Então, ali, você já pode começar a pensar grupos de estudos, você pode começar a pensar workshops, você pode começar a pensar milhares de coisas, né? Você pode começar a pensar em ter um Instagram ou uma rede social a qual você goste mais e que ali você compartilhe o seu conhecimento, que ali você compartilhe o que está fazendo. E isso vai trazer um retorno para você. Só que tem alguns pontos de que para que você tenha essa carreira de uma forma próspera, começando desde a graduação, a chegar aí ao seu primeiro milhão, e eu torço que chegue a múltiplos de milhões, entenda, isso é possível para você, tá bom? Não acho que isso é uma ilusão, não. Acontece comigo, acontece com diversos outros que estão aí. Só que eu tenho certeza de que o que eu vou falar aqui é muito diferente, só eu ensino, eu acho que não tem ninguém aqui nessas redes sociais ou mesmo no mundo da psicologia que vai te ensinar o que eu vou te falar hoje e que vai te trazer muita paz para o coração. Eu acho que esse é um ponto porque a grande maioria das vezes que as pessoas tentam, né, te ajudar a alavancar na carreira, isso gera muito mais estresse, muito mais ansiedade. Eu estou aqui para fazer o contrário, como bom psicólogo, eu não estou aqui para desesperar ninguém, gerar uma comparação desnecessária entre ninguém, muito pelo contrário, viva em paz, tenha tranquilidade e saiba que esse é o seu caminho para você ser muito próspera, muito próspero. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho crucial é ter constância. Sabe por quê? Nós mesmos, nós psicólogos, a gente se deslumbra com algumas possibilidades na vida. A gente fica, uau, como é que eu vou conseguir isso? E a gente fica com um modelo de pensamento meio tudo ou nada, né? Ou a coisa está funcionando demais, está dando muito certo, ou ela está dando errado. E aí a gente acaba desistindo muito fácil. É o famoso fogo de palha, né? Muitos de nós somos acometidos por esse princípio, né? Vou tomar um cafezinho aqui com você, espero que você esteja compartilhando aí comigo. Seja agora, seja na gravação. Então tem isso, assim, muito nós somos fogo de palha para tudo, né?
e no primeiro impacto que a gente tem de alguma dificuldade, a gente já tenta correr. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa de constância. A gente precisa ser constante na nossa vida, né? Isso na nossa profissão também. Então, a gente conseguir entrar na psicologia, tá lá, desde que seja na graduação, com seu grupo de estudos, com alguns cursos que você já vai criando ali, você vai mantendo a constância por longos períodos, você vai ver que os benefícios ao longo do tempo são muito maiores. Falo para vocês, hoje o retorno que eu tenho com a psicologia, posso compartilhar com vocês, o esforço hoje é muito menor e o ganho muito maior, né? Por quê? Por causa da constância. Eu tenho uma frase, né, que eu criei como lema para mim, que conhecimento e dinheiro, eles se acumulam com o tempo e eles se multiplicam com o tempo. E é isso, né? Então, ao longo do tempo, você vai ter mais benefícios do que promessas de ganhos de curto prazo. Então, tudo que te promete ganhar muito em curto prazo, ela tem uma tendência de fazer perder mais do que ganhar. E tudo aquilo que você mantém a constância e faz por longo período, tende a trazer muito mais resultados do que essas promessas muito rápidas, né? Essas promessas de tiro curto. Então, entenda isso, mantenha a constância, porque os projetos de longo prazo, eles tendem a trazer um retorno muito melhor do que projetos de curto prazo que vão te prometer ganhos enormes. Porque normalmente ganhos enormes, ou eles têm riscos muito grandes, ou eles vão te exigir gastos muito grandes. Então, às vezes, você não vai ter nem esse retorno, né? Então, faça chuva, faça sol, né? Se atém ao método, se atém ao projeto que você criou, né? E compreende que conhecimento e dinheiro, como eu disse, se acumulam e se multiplicam com o tempo. Combinado? Então, preste atenção nisso. Então, constância é a primeira coisa para você ter um projeto na psicologia de longo prazo com grandes resultados. O segundo, obviamente, né, tem que ter inteligência, né? Então, um psicólogo que está aí, ou alguém que está um psicólogo em formação, que está nesse processo, ele tem que ser inteligente. E quando eu falo inteligente, não é só nota boa na faculdade, não é só passar nas provas de concurso, seja o que for. Todo conhecimento é válido. E como eu estou falando, né, eu sei que eu estou passando aqui um conhecimento que para muitos psicólogos é até tabu. Eu tenho escutado de muitas pessoas assim, mas como que você vai falar de psicologia, ganhar dinheiro, multiplicar dinheiro, né? A gente tem que ser inteligente, a gente precisa validar todos os conhecimentos que estão da nossa volta, porque o conhecimento, a inteligência, é o maior ativo que a gente tem. E quanto mais, né, de psicologia e de outros assuntos a gente conhece, melhores são os atendimentos que a gente vai ter, quem está ali focando no consultório, e maiores, né, são os retornos que a gente vai ter. Eu falo do consultório porque vou falar assim, meu ganha-pão é o consultório. Sei lá, 90% do meu ganho aí é o consultório, nem é curso que eu vendo, não é nem as aulas que eu dou na faculdade, é o consultório. Ele é o que traz o maior retorno, então posso falar dele. Pode ser que outra pessoa seja palestrante, coach, sei lá, onde quiser utilizar esse conhecimento. Mas essa pessoa ela precisa entender que quanto mais ela estudar, mais coisas ela conhecer, mais ela vai trazer de benefícios e retorno. Terceiro ponto, você tem que ter iniciativa. Que tem iniciativa na vida. Não adianta você ter todo esse conhecimento e ficar com ele guardado para você, né? Não espera o momento certo para começar a investir, não espera o momento certo para compartilhar seu conhecimento. Não, tá bom? Isso eu falo tanto para a vida profissional quanto no mercado financeiro, mas a gente vai ter uma outra live aí sobre como investir mais cedo, por que investir desde cedo. Então, desde a graduação, você já começou iniciativas de projetos, né? Iniciação científica, você já começou grupos de estudo, coisas assim, você pode ter certeza que ao longo do prazo, com a constância, você vai estar muito bem de vida. E se você já começa também a investir seu dinheiro já desde cedo, o tempo está do seu lado. Então, o tempo é o maior fator que você pode ter a seu favor. E isso nos leva para o quarto ponto, que é visão de longo prazo. Aqui, tiro curto não funciona. Achar assim, qual que é o trabalho que tá dando mais dinheiro agora? Em comparação aos outros, pode ser que hoje o serviço público está dando mais, hoje o consultório está dando mais, hoje não sei o que está dando mais, mas você está nivelando por baixo. Porque quem está há muito tempo, seja onde for nesses lugares, são as pessoas que estão mais ganhando. Seja no poder público, seja na universidade, seja no consultório.
Então, quem entende que o longo prazo vai fazer diferença, entende que quem está mais tempo ali com consistência são as pessoas que estão mais ganhando, né? Quem vende curso há mais tempo, porque é no longo prazo que as coisas vão. Então, ter visão de longo prazo é o jeito correto de você investir na sua carreira na psicologia, certo? Criatividade. A gente precisa entender que já tem muita coisa pronta na psicologia, né? Tem muita coisa que já é esperada, mas aquela pessoa que traz o inusitado, que traz uma perspectiva nova das coisas, ela vai ter uma visibilidade diferente. Pode ser que no primeiro momento você vai tomar um baque assim, porque não vai ter o retorno que você imaginava, mas com o tempo você vai firmando essa nova realidade, ela vai se virando, vai se tornando uma verdade. Então, escuto, né, alguns colegas aqui falarem disso assim. Nossa, quando eu comecei a falar de marketing para psicólogos, ninguém falava, foi até muito criticado e tal. E eu agora falando de investimento para psicólogos, investir na carreira, investir no mercado financeiro, isso aí, tenho certeza que talvez tão cedo outras pessoas vão estar falando, né, sobre o assunto. Então, saber dessa criatividade, saber desse novo lugar, ele traz um desafio, mas traz um potencial muito grande. A gente tem uma gama enorme de coisas que a gente pode utilizar na psicologia que pode trazer retorno. Então, ser criativo é um ponto muito importante para que você também possa, porque ao longo do tempo os nossos interesses mudam, né? Então, quando você está pensando no negócio de longo prazo, entenda seus interesses, entenda a criatividade que você pode ter, entenda a necessidade das pessoas e o que você vai poder trazer para elas, o que você vai poder colocar para elas. Então, ser criativo é uma forma de você investir na sua carreira. E aí, sempre falando isso, desde que você estiver na graduação, não precisa esperar formar para fazer isso não, tá certo? Né? Uma outra coisa que eu tenho que trazer para você, talvez, né, não seja tão tranquilo, use a matemática a seu favor, tá certo? Né? Por quê? Você tem que saber e poder calcular tudo. Hoje eu tive, né, uma mentoria, e aí compartilhando, né, a experiência, ela falou assim, eu tô sentindo que eu não tô saindo do lugar. Eu falei, peraí, vamos colocar no papel. Quer dizer, às vezes a nossa impressão está equivocada, porque a pessoa ela já estava ganhando o dobro, mais que o dobro do que antes. Só que no turbilhão do dia a dia ela não estava percebendo isso, né? Então na hora que você bota no papel, você sabe usar a matemática, você sabe ver os seus ganhos, ver os seus gastos, ver os seus investimentos, o potencial dos juros compostos, e aí você vai fazendo essa avaliação. Como eu estou falando da graduação primeiro milhão, você já consegue ter uma perspectiva de quando você vai atingir esse primeiro milhão. E usando uma matemática básica, ensino médio, juros compostos, só basta você fazer esse cálculo, você já vai ver a diferença que isso vai trazer para você, né? Outra coisa, como eu disse, a gente tem que ser criativo, mas a gente também tem que ser inteligente no ponto de saber avaliar se um projeto está funcionando ou não. Até, por exemplo, recentemente eu criei um projeto, né, de ajudar as pessoas na depressão delas e tudo, né, projeto online sobre isso, e não estava trazendo o retorno que eu queria. Fiz um ano, e eu parei de avaliar. Não está funcionando. Por que não está funcionando? Pessoas deprimidas, elas têm mais dificuldade de dar um passo à frente. Então, uma coisa que exige muita autonomia da pessoa para sair do lugar, realmente não vai funcionar. Realmente, talvez a psicoterapia seja o ponto central. E volta a investir na psicoterapia individual e os ganhos voltam a retornar daquele espaço, né? E o outro foi deixado de lado e vamos começar outros projetos, né? Conhecimento, como eu disse, mais conhecimento a gente tem, mais criatividade a gente vai criando, né? Outra coisa, nesse meio do caminho, olha só, me bate uma tristeza no coração. Dou aula na universidade, faculdade, tem um Mzinho lá, né? Do sanduíche do lado, tem vários outros negócios de sanduíche em torno. E eu vejo lá numa segunda-feira à noite uns 3, 4 alunos chegando com isso pra gente. Ai. Não que seja ruim, você pode ir lá comprar o Mzinho lá a hora que você quiser na faculdade.
Mas para sua carreira ser próspera, você tem que ter aversão ao desperdício. Esse é um ponto, né? Você não pode ficar gastando dinheiro à toa, né? Segunda, terça, quarta, na hora que eu tô afim, ó, eu mereço isso, ó, hoje o dia foi muito difícil. Racionalidade tem que estar do seu lado, né? Então você tem que ter uma aversão ao desperdício. Porque no pouquinho, é o dinheirinho pequeno ali, você não está calculando que no montante vai lá fazer com que todo o seu trabalho, todo o seu esforço, tudo que você está ali ralando, né, pareça que não está fazendo você sair do lugar. E às vezes é esse pequeno dinheirinho aí que vai fazer toda a diferença, né? E nisso tudo, a gente tem um ponto que é ser generoso. Ser generoso, né? Porque a gente compartilha todo esse conhecimento que tem. Ser próspero na psicologia é saber compartilhar conhecimento, né? Então, em uma época que a gente só tinha os professores como referência, os professores universitários, nós que estamos lá na frente da sala de aula, esses eram as figuras que se tornavam referência, mas também porque eles compartilhavam muito conhecimento. Agora, com as redes sociais, todo mundo pode compartilhar muito conhecimento. E é isso que, por um lado, você ajuda as pessoas e, por outro, você vai se tornando referência para elas. As pessoas começam a te buscar exatamente porque você está compartilhando conhecimento, né? Então, por exemplo, esses compartilhamentos, quantas são as pessoas que estão pedindo ajuda na carreira da psicologia, quantas pessoas estão pedindo ajuda sobre investimento, vão pedir ajuda sobre TCC, vão pedir ajuda sobre psicologia analítica, porque eu estou compartilhando conhecimento e isso invariavelmente as pessoas te buscam. Aí eu criei um Instagram à parte, porque eu adoro, sou apaixonado pela psicologia clínica. Eu falei, não, tem que ter um espaço próprio para ele. Lá eu compartilho coisas da psicologia clínica, e lá os pacientes vão me procurando no YouTube. Então, assim, compartilhe esse conhecimento. Não guarda ele para você, não. E essa generosidade, fazer os outros crescerem, é que vai fazer com que as pessoas te busquem. Então, só para ter ideia, uma métrica que a gente faz é isso, assim, a gente passa mais 80% do tempo gerando conteúdo gratuito, gerando cursos gratuitos. Por exemplo, criar uma série agora sobre psicologia do dinheiro, psicologia financeira, que está alcançando milhares de pessoas, está alcançando centenas de pessoas, na verdade, e eu estou só compartilhando isso gratuitamente. Então, assim, 80% do tempo você está compartilhando, você está sendo generoso com o conhecimento para as pessoas, igual eu estou sendo aqui agora, e 20% do tempo, ou menos, 10% do tempo, você está vendendo alguma coisa. Então, para a sua carreira ser próspera, vai ter que ter um ponto de generosidade. As pessoas têm que sentir que você está ali, ó, dedicando, doando seu conhecimento para elas. Tá certo? E aí, nós vamos entrar em um outro ponto, né? Que para a sua carreira ser próspera, para a sua vida ser próspera, né? Você vai ter que ser humilde. Você vai ter que fazer um esforço. Porque vai ter momentos da vida que a coisa vai ser muito bem. Vai sair ótima. E nessa hora você vai ter que aprender a ser humilde. Porque tudo na vida é cíclico, né? Tem momentos que está no alto, tem momentos que está pior. Tem momentos que está no alto, tem momentos que está pior. Não tem ninguém que está só numa crescente a vida inteira, né? A gente passa por momentos difíceis, a gente teve pandemia, a gente teve crises financeiras e vai acontecer coisas que estão fora do nosso controle. Então é isso. Hora está indo, hora está caindo. Então na hora que está indo bem, seja humilde. Humilde com seus ganhos, humilde com as pessoas. E quando as coisas forem mal, aprende a se perdoar. E ali, por você ter tido essa reserva, quando as coisas forem mal, se perdoe também. Porque em algum momento vai ter momentos altos e baixos para todo mundo. Outra coisa, tenha na sua cabeça: menos ego e mais fortuna. Sabe por quê? Fortuna é aquilo que você não vê. Sabe essas pessoas que você olha aí na internet e que estão com carrão, que estão com mansão? Pode ser que ela esteja alugando. Cansei de ver pessoas que alugam coisas para parecer que estão ótimas da vida. E outra, quando você vê um gasto desse tamanho, você só sabe que ela gastou aquele dinheiro. Você não sabe se ela tem esse dinheiro para pagar, porque muitos vão ter isso tomado em algum momento. E a fortuna é aquilo que você não vê. Então, entenda isso. A pessoa que está querendo mostrar muito, que tem muito, que esbanja muito, ela tem um ego. Ela quer mostrar que tem, mas não necessariamente ela tem. E eu torço que você tenha fortuna. Aquela quantidade
de ganhos que ninguém sabe que você tem, mas que faz a sua vida ser muito tranquila. Então, tenha isso em mente, tenha mais fortuna e menos erro. Combinado? Esse é um ponto crucial. Outra coisa, administra a sua carreira e o seu dinheiro de uma forma que você vai dormir em paz. A gente costuma ter um jargão de economia que é o seguinte: é estar alavancado. Não esteja alavancado na sua vida. Alavancado é quando você pega um empréstimo para ficar pagando, para poder ter hoje algo que você poderia adquirir só lá na frente. Por exemplo, quando a gente compra um apartamento, em geral a maior parte das pessoas ela se alavanca. Por quê? Para eu ter o dinheiro do apartamento, talvez eu precisasse guardar ali 10 anos, 20 anos, 15 anos do dinheiro. Só que o que eu faço? Eu trago esse benefício para hoje, quer dizer, eu compro o apartamento hoje, mas vou pagar ele em quanto tempo? Em 30. Então, quer dizer, aquilo que eu gastaria 10, agora eu gasto 30 para ter, né? E o que acontece? Todo mês vai ter aquele montante que eu vou ter que pagar. Para algumas pessoas, esse montante não entra no cálculo, né? Então, a gente tem que pensar isso assim. Pessoas querem ter um consultório lindo, maravilhoso, tal, sendo que hoje a maior parte dos atendimentos são online, né? A pessoa quer ter tudo lindo e maravilhoso e ela... Quanto que ela tem que pagar? Às vezes 3 mil, 4 mil no consultório todo mês para manter aquilo. Então, quer dizer, o ponto que você vai chegar para conseguir ter lucro com o consultório fica difícil, né? Não é tão simples você conseguir 4 mil todo mês. Se você está conseguindo, ótimo, bacana, né? Tem, né, muitos profissionais, nós aí, que a gente consegue, mas não é a maior parte das pessoas. E você não depende disso. Então, às vezes, a pessoa tem um sonho de ter esse consultório e tal. Sei lá, vai valer a pena? Vai te trazer o retorno? Você vai dormir em paz? O jeito que você está guardando seu dinheiro, que você está cuidando do seu dinheiro, que você está investindo ele, e eu espero enormemente aqui, né? Vocês já devem me ver falando sobre psicólogo investidor, espero enormemente que você já esteja investindo o seu dinheiro. Combinado? Porque se não está, me procura aí, manda uma mensagem que a gente precisa trocar uma ideia, né? Porque é isso que vai fazer muita diferença ao longo do tempo. Então, administra a sua carreira, administra o seu dinheiro, quanto que entra, quanto que sai, de forma que você consiga pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Se você não está conseguindo isso, precisa dar uma revisada em muitas coisas, né? Se você se deseja ter uma carreira profissional na psicologia, e seu dinheiro renda mais, você tenha um retorno enorme com isso, a coisa mais poderosa que você pode fazer é aumentar seu horizonte de tempo. Então, cuida da sua saúde. Então, você quer viver, você quer ter um retorno legal? Viva até os 50, viva até os 60, até 70, 80 anos com saúde para que você possa aproveitar. Porque quanto mais tempo você viver, maior vai ser o seu horizonte. Mais você vai conseguir render, mais conhecimento você vai ter, mais fácil as coisas são e mais o seu dinheiro rende e multiplica com juros compostos. Então, pensando em longo prazo, quer ter uma carreira próspera, quer ganhar dinheiro, aumenta seu horizonte. Pensa o seguinte, olha, estamos aí no ponto já, algumas pessoas estão entrando aí agora, a gente está no ponto aí já 14, né? Então depois volta na live aí para assistir o restante. Então aumente seu horizonte de tempo, cuida da sua saúde, saiba que quanto mais você viver, mais conhecimento você vai ter, mais a sua carreira vai estar sólida, mais dinheiro você vai receber e mais seus investimentos vão te trazer retorno. Então tem um horizonte bem grande aí. Outra coisa, ponto aí 15. Sabe para que você precisa ganhar dinheiro? Né? Não é para comprar coisa, para ficar gastando aleatoriamente. Torço eu que você consiga aí, né? Com os ganhos que tiver aí, com a troca de ideia que a gente vai tendo, você consiga ter o carro, ter viagens e tudo. Mas ganhe dinheiro para ter liberdade de tempo, para você ter controle do seu tempo. Sabe por quê? Quando a gente vai trabalhando, vai ganhando dinheiro, a gente não precisa aceitar qualquer coisa, qualquer proposta. Quando a gente está iniciando a carreira, às vezes a gente vai precisar. Ali, aceita aqui, aceita ali, trabalho por um determinado valor. Mas quando isso vai se acumulando e você vai tendo uma perspectiva melhor, ao longo do tempo, você vai poder escolher que tipo de trabalho que você quer fazer, né? Então ganhe dinheiro para isso, para você ter liberdade de tempo, né?
para que você possa controlar o seu tempo. Quanto tempo eu quero passar com a minha família, quanto tempo eu quero passar trabalhando. Trabalhar é ótimo, a gente precisa, né? Mas não precisa ocupar 80 horas da minha semana, por exemplo, né? Então, quanto tempo que eu quero dedicar a cada coisa, e quanto mais dinheiro você tem, mais controle sobre o seu tempo você vai ter, né? Outra coisa, seja mais legal com as pessoas, né? E ostente menos o dinheiro. Sabe por quê? Assim, a pessoa que acha que ostentar o dinheiro vai fazer com que os outros a admirem, tá errado, né? As pesquisas já mostram que a pessoa, ela não está te admirando, ela está admirando aquilo que você tem. Então ela quer ter aquilo que você tem, ela só está te invejando. Ela não está querendo ser como você, ela não está querendo compartilhar um tempo com você, ela só está de olho nos seus bens. É só isso, né? Não que ela vai roubar de você, mas ela não está querendo uma convivência com você. Agora, se você é uma pessoa bacana, como eu disse lá anteriormente, você está com sua fortuna lá, tranquilo, você vai ter relações ótimas, você vai ter em paz com as pessoas e sua vida vai estar tranquila. Menos ego, mais fortuna, seja gente boa, ostente menos. Isso daí já é uma receita para a vida, assim, muito interessante, né? Outra coisa, tá ganhando dinheiro, tem um montante ali que você vai simplesmente guardar, sem motivo nenhum. Não é guardar, eu vou guardar porque eu sonho em viajar, eu vou guardar porque eu quero ter um carro, eu vou guardar porque eu quero ter uma casa, eu vou guardar porque eu quero um computador novo, eu vou guardar porque eu quero um celular novo. Não, só guarda. Só pega, investe e deixa. Deixa que a natureza toma conta. Não, claro que não, né? Não vou falar esse absurdo, você tem que entender um pouco de investimento, mas deixa lá, investido, sem propósito. Você vai ver que depois de anos, isso vai fazer total diferença na sua vida, né? Outra coisa, defina para você qual que é o preço do sucesso que você quer pagar. Falo isso porque aqui na internet você vai ter gente falando que você tem que conseguir aquilo, você tem que conseguir aquilo outro, você tem que ganhar não sei quantos bilhões, você tem que botar cara, você tem que fazer grupo, porque o grupo vai, como vai multiplicar o quanto você ganha, e tá, baboseira, galera. Aqui, não tô falando que você tem que estar tranquilo com a sua profissão e tranquilo com o seu dinheiro, você tem que estar dormindo em paz. Então, coloca para você, qual que é o preço do sucesso para você, né? E qual é o quanto que você está disposto a pagar. Se você está disposto a pagar esse tanto, que você quer ser um mega coach que está lá com, como é que fala? Com um teatro lotado, e você quer milhões de pessoas, e você guiando milhões de pessoas e tal, beleza, tem um preço fazer isso, né? É até interessante porque eu acho que poucos têm família que fazem isso. Tem família, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia. Ou não, tô afim ali do meu consultório, dia a dia, tranquilinho, é isso, quero ter meu rendimento legal ali, pago o preço de às vezes aparecer na rede social e tal, ok, beleza, né? Então, olha aí, qual que é o preço que você está disposto a pagar pelo sucesso? Não quer nada, quer pagar nada, quer estudar, ralar, passar um concurso, ser tranquilo. Pronto, ok, você já falou assim, né? Até falo, é a perspectiva da minha esposa, por exemplo. Eu falo, pô, você tem um conhecimento sobre álcool e droga e tal. Ela fala, não, mas gosto do meu dinheirinho, tranquilo, detesto esse negócio que você faz ficar aparecendo nas redes sociais, não é pra mim, tô de boa. Ela, né, a gente já discutiu, ela faz o investimento dela lá, tranquilo, boa. Não precisa ser diferente. Mas qual que é o seu? E qual que é o preço que você está disposto a pagar por isso? Eu gosto de aparecer, gosto de conversar, gosto de dar aula, gosto de inventar coisa. Então, pago o meu preço, vou estar aqui, né? Tenha, agora aqui, uma dica aqui, crucial. Na vida acontecem imprevistos, a gente já está aqui no número 19. Se você não está anotando, depois volta, anota para você ver todos os pontos que está aí. Faça uma margem de imprevisto e tenha isso como sagrado. Por quê? Imprevistos na vida vão acontecer. Vamos falar que você está no consultório, pô, você adoeceu, você não tem uma reserva nenhuma de dinheiro.
Pô, isso vai pesar. Ao longo da vida, a gente passa por uma crise financeira, passa por uma pandemia, e aqui, não é porque a gente passou por uma pandemia que a gente já sabe lidar com a próxima crise que a gente vai viver, não. Porque senão não seria uma crise, a gente já saberia prever, né? Então tenha sagrado ali uma margem, né, de imprevisto. Em geral, o que falam é, pega os seus gastos, dando uma dica aqui, pega os seus gastos, multiplica ele por 6. Essa tem que ser o mínimo a sua margem, tá certo? Que é para você conseguir passar 6 meses ali sem ficar muito em desespero. E quem sabe você ainda consegue reduzir o gasto, isso dura um ano, aí você consegue restabelecer a sua vida, né? Mas imprevistos acontecem, beleza? Esteja ligado para isso, né? Na hora que for tomar decisões na carreira, para 20, né? Tomar decisão na carreira e financeira, evita extremos. Evita se colocar no limite dessas decisões. Se ela for colocar em risco e puder em algum momento colocar em risco, você sai fora dela, né? A ideia pode ser até muito boa. Pode ser até, depois se arrependa de, pô, o resultado foi ótimo. Mas, se ela te colocar em risco e tiver chance de te tirar do jogo, não vai. Porque se você tiver uma chance, 1% de chance de cair no risco, sim, infelizmente, você pode ser o felizado ou o infeliz que vai cair no risco e não vai ter a sorte do ganho. Então, assim, nada que vai colocar em risco total, né, em extremo, a sua vida financeira, a sua vida profissional, não faça isso, né? Joga no limite ali que é saudável, combinado? Né? Então a gente já está no ponto 20 aqui, nós temos mais 3, né? Agora sim, não vá no limite, mas tenha em mente assim, abraça o risco. Abraça o risco porque arrisque na vida, arrisque na sua profissão, arrisque um pouco nas questões financeiras, como eu disse, não vá ao extremo que possa te tirar do jogo, que possa te fazer arrepender, que possa tirar seu sono. Mas arrisque porque o risco, ele traz, em geral, ele tem uma margem ali de um retorno maior. Então, vou dar um exemplo, como eu fui construindo minha carreira. Entro eu no concurso público, né, ensino médio, recebi um determinado salário, estava tranquilo, poderia ficar na vida inteira. Tem pessoas que vão lá, mas não me trazia risco algum. Ok, eu vou estudar um pouco mais para eu tentar ganhar mais com a psicologia. E foi lá, concurso de psicólogo. Ok. Agora eu vou começar a abrir meu horizonte para dar aula. Opa, o mercado de aula ele é mais difícil, ele exige um risco maior. Tem muita universidade que é mais particular, pública é muito complicado. Mas o interessante é que boa parte das particulares pagam o dobro do que a pública paga, só para vocês terem uma ideia. Então, olha como que o risco faz a diferença. Aí para particular você ganha mais, você vai para a pública você ganha menos. Provavelmente você vai trabalhar menos na pública e mais na particular. Na particular você vai ter que dar aula e na pública você vai gastar mais tempo pesquisando, você tem mais controle sobre o seu tempo, mas acaba recebendo menos, né? Sei que hoje, se bobear, eu ganho o dobro, o triplo que os professores de universidade pública ganham, tranquilamente, né? E aí, o que acontece? Se você ainda foi lá, não, mas o consultório hoje explode, meu bem. E aí eu lanço curso online, pá, explode mais ainda. Mas tudo isso você vai ver que são mais arriscados. Então você está disposto, abraça o risco, porque o risco é que vai trazer retorno, né? Com o tempo, esse risco, dependendo qual for, lógico que não vá no extremo de te trazer uma falência aí, ele vai te trazer um retorno excelente, combinado? Né? Outra coisa, defina qual que é o jogo que você está jogando, tá certo? Porque cada um que está aqui, eu por exemplo, qualquer um que você segue, está jogando um jogo diferente aí na internet, né? Qualquer um dos seus colegas está jogando um jogo diferente. Alguns um jogo mais arriscado, alguns um jogo menos arriscado. E não tem certo e errado, mas sabe qual que é o seu jogo. Você quer ficar só no consultório? Você quer só o poder público? Quer vender cursos online? Quer, sei lá, ir bem mais no mercado financeiro? Sei lá, o que você quer. Mas entenda qual que é o seu jogo,
né? Quero fazer meus investimentos mais conservadores, mais moderados, mais arrojados, né? Ganhar 1% ao mês está ok, né? Não, eu quero ganhar 8% ao mês, né? Vou pagar o preço e o risco por isso, a volatilidade, né? Seja o que for, né? Está disposto? Qual que é o seu jogo? Entenda o seu jogo e saiba que ele não é igual ao de outra pessoa, combinado? Para você não cair nessa armadilha, né? E por último, respeite o caos. Sabe por quê? A gente faz projetos. Tem horas que eles vão dar certo e tem horas que eles vão dar errado, né? Tem um ponto que eu até pulei aqui e não falei, e isso o caos vai estar jogando ali com a gente, que é o seguinte: você vai fracassar em alguns projetos. Talvez metade dos projetos que você faça, você fracassa. 70% dos seus projetos você fracassa. Mas se você tiver persistência, constância ali, e tiver uma certa variabilidade de projetos, algum deles, que a gente chama de uma cauda, vai fazer compensar e muito. Você não vai nem lembrar dos seus fracassos. Porque esse ponto te fez ir muito além. E esse é o caos da vida, né? A vida tem todas essas perspectivas, né? Então é isso, pessoal. São esses 23 pontos que eu queria começar esse aquecimento da graduação ao primeiro milhão, né? Como diz, né, uma mentoranda minha, eu vou até pegar o nome que ela deu aqui, que a gente conversou, isso que eu criei, né, ela falou, é um planejamento de vida inteligente. Isso aqui não vai só para a profissão, não, vai para a sua vida inteira. Se você souber seguir isso aqui, é para a sua vida, é para a vida de quem for seu companheiro, sua companheira, vai ser para a vida do seu filho, caso você queira ter, de um sobrinho, de alguém que se adote, do seu neto, para gerações futuras, né? É para você que está aí hoje com 20 anos, 21 anos, é para você que tem 30, é para você que tem 50, 60, começar a pensar que um dia você vai ter 70, 80. Se você for seguindo isso aqui, cada um, né? Refletir bem, meditar bem cada um desses detalhes, eu não tenho dúvida nenhuma, você vai ter a vida mais pacífica possível, tá certo? Então, muito obrigado e olha, amanhã a gente tem mais. Se você ainda não se inscreveu, né, nessa jornada da graduação ao primeiro milhão, e não é só para quem está graduando, não, para qualquer pessoa que quer evoluir aí na carreira da psicologia, né, que quer evoluir na vida. Então, todos esses aprendizados, se quer isso para a sua vida, quer ter isso aí, né, dobrar seus ganhos, quadriplicar seus ganhos, colocar isso para render ao longo do tempo, chegar no seu milhão, né, em um tempo, quer dizer, às vezes você nem pensou que era possível ser milionário, né, com a psicologia, e às vezes conseguir isso antes mesmo. Se você já imaginou, você fala assim, ah, então tá, posso ser, e você conseguir isso antes do que você estava imaginando, sem estresse, segue aí, se inscreve, tá lá no link da minha bio, e hoje a gente só tá começando, tá bom? Beijão, a gente se encontra amanhã, temos mais. Tchau, tchau. Vou levantar aqui, coloquei longe, mas muito feliz de compartilhar com vocês esse dia de hoje.